Você sabia que os primeiros cristãos não tinham a Bíblia como única regra de fé e prática? Por quase 20 anos, a igreja viveu puramente da tradição oral. Mas o que foi a salvação da igreja no primeiro século se tornou o maior perigo dela nos séculos seguintes. O método que o ser humano usava para conhecer a Deus, desde Adão até o Monte Sinai, era a tradição oral. Ou seja, por cerca de 2.500 anos, o povo conhecia o Criador de boca em boca. Naquela época, isso funcionava porque os patriarcas viviam centenas de anos e a história passava por pouquíssimos elos. Mas o tempo passou, a expectativa de vida humana despencou, o povo se espalhou e a memória falha dos homens começou a corromper a verdade com mitos e idolatria. Foi por isso que, quando Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, na sua imensa sabedoria, ele resolveu mudar o método. Ele decidiu se fazer conhecido por meio da escrita. O próprio Deus, nessa nova etapa, escreveu com seu próprio dedo os 10 mandamentos da aliança em tábuas de pedra. Ele ordenou a Moisés que fizesse o mesmo, com os relatos históricos e com as leis. Olha só o que Deus diz em Êxodo, capítulo 17 e o versículo 14. Então o Senhor disse a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. Perceba o detalhe. Deus não disse, conte isso para Josué. Ele disse, escreve num livro e repita a Josué. A partir de então, de documento em documento, começou a surgir o que nós conhecemos hoje como o Antigo Testamento. Sendo assim, tudo mudou. A partir do Sinai, a tradição oral deixa de ser o trilho principal e a Escritura Sagrada passa a ser a base absoluta, o contrato final da vontade e do conhecimento de Deus. Antes de continuar, se você não me conhece, eu sou o Adriano Correia. Você está no canal Verdade Sem Enrolação, o canal que estuda a Bíblia e deixa ela mesma se interpretar. A tradição oral continua tendo uma importância gigantesca, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Para você ter uma ideia, na época dos apóstolos, o Novo Testamento ainda não existia em um livro encadernado. A fé era transmitida de boca em boca. Vejamos o que o apóstolo Paulo fala sobre isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 15. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Perceba o peso do que Paulo disse aqui. Ele ordena que os fiéis guardem as tradições que foram ensinadas de duas formas, com o mesmo valor, seja por palavra escrita, ou seja, de forma oral. Para os primeiros cristãos, a palavra falada tinha tanta autoridade quanto a palavra escrita. Mas cuidado, o grande problema da tradição oral é quando ela contradiz ou invalida o que já está escrito. O próprio Jesus alertou sobre esse perigo em Mateus, capítulo 15, e os versículos do 3 ao 6. Vejamos. Jesus, porém, lhe respondeu: por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: honre seu pai e sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar seus pais. E, assim, vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Jesus confrontou
os religiosos da época, que usavam uma regra criada por homens para deixar de ajudar os próprios pais idosos. Eles diziam que o dinheiro deles era uma oferta exclusiva para o templo e, por isso, não podiam sustentar seus pais. Como podemos perceber, por meio dessa tradição dos anciãos, aquele povo invalidava o que Deus tinha escrito no mandamento de honrar pai e mãe. A regra é clara. A tradição oral serve para guardar a fé, nunca para anular a palavra de Deus. Como nós já mencionamos, a igreja primitiva foi estabelecida primeiro por meio da pregação falada, da oratória, e só depois veio a escrita do Novo Testamento. Mas preste muita atenção, tudo o que os apóstolos ensinavam de forma oral tinha que estar perfeitamente alinhado com a escritura que já existia na época, o Tanakh, que é o nosso Antigo Testamento. O apóstolo Paulo se deparou com um povo exemplar na cidade de Bereia. Eles eram considerados nobres, porque não aceitavam nenhum ensino às cegas, sem antes examinar profundamente as Escrituras. Veja o que aconteceu em Atos capítulo 17, versículos 10 e 11. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Como podemos perceber, os judeus de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque tinham o hábito de abrir os rolos sagrados todos os dias para examinar. Eles checavam linha por linha para ver se tudo que Paulo e Silas falavam oralmente estava, de fato, de acordo com a palavra escrita. O ensino oral dos apóstolos passou no teste, porque estava em perfeita harmonia com o que Deus já tinha revelado. Assim, muitos em Bereia creram. Com a morte dos apóstolos, o desafio da igreja aumentou. As cartas originais de Paulo, por exemplo, tinham sido enviadas para lugares específicos, como a Galácia, Éfeso ou Corinto. Por isso, a nova liderança da igreja dependia muito das cópias dessas cartas e de transmitir os ensinos originais de forma oral, de geração em geração. O problema é o que aconteceu depois. Entre os séculos 3 e 4, a igreja se alinhou ao Império Romano e cresceu rápido demais. Nesse processo, a pureza da doutrina original começou a se perder. Sem o crivo rigoroso dos apóstolos, começaram a implementar tradições e práticas humanas que simplesmente não se normalizavam com aquilo que estava escrito. Uma das maiores provas disso aconteceu nessa época. O batismo infantil, que não existe no Novo Testamento, foi aceito e oficializado como uma doutrina obrigatória. A tradição oral, que antes servia para proteger o evangelho, acabou virando uma porta para introduzir dogmas que os apóstolos nunca ensinaram. Um dos ensinos mais claros do apóstolo Paulo é que, na sua época, existiam duas alianças distintas. Não era uma aliança restaurada ou simplesmente desdobrada. Ele explicou que a antiga aliança estava prestes a desaparecer, enquanto a nova aliança é superior e permanente. Só que essa revelação, trazida por Paulo, acabou sendo esquecida por séculos. E tudo mudou
de forma dramática no século XVI, com a Reforma Protestante. Um grupo de cristãos, chamados anabatistas, começou a rejeitar o batismo infantil, exigindo a volta do modelo bíblico de batismo. Para combater esse grupo, o reformador Ulrico Zwinglio criou em Zurique a teologia de um único pacto, ou seja, uma única aliança contínua. Como Zwinglio não tinha base textual no Novo Testamento para defender o batismo de bebês, ele recorreu ao Antigo Testamento, comparando o batismo com a antiga circuncisão. Foi assim que começou na cidade de Zurique um dos debates teológicos mais intensos e violentos de toda a história da Igreja. Mas os detalhes desse embate, as consequências e o que aconteceu com os anabatistas, nós vamos ver no próximo vídeo. Se você gostou dessa jornada histórica, deixe seu like e inscreva-se no canal. E compartilhe esse vídeo, pelo menos com uma pessoa que ama a Bíblia. Muito obrigado e até o próximo vídeo.